Saúde da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedir que Ele venha nos abençoar através desse estudo. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui na Sua santa presença. Obrigado porque o Senhor já tem sobre nós ministrado a Tua palavra através das mensagens, louvores, orações. Senhor, vem nos abençoar nesta noite, ó Pai, cada filho Teu aqui presente, também aqueles que vão nos ouvir, Senhor, através desse estudo também, meu Pai. Abençoa, nos dá a sabedoria, a inteligência do Teu Espírito, o discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos ensinar. Me dê, Senhor, palavras de sabedoria para ensinar a Sua santa palavra. Desejo que o Teu Espírito Santo seja manifesto agora, meu Deus, na minha fala. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nos abençoe. Amém, Jesus. Pode assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluias. Meus amados, nós vamos estudar hoje nossa doutrina. Hoje, 25/12, às 19 horas, o culto começou, né? Agora estamos iniciando a palavra da doutrina na nossa sede IPR-RCE. E a palavra de hoje, o tema é amor e perdão. Amor e perdão, né? E o versículo chave, né, para esse tema é: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre muitos pecados, né? Em outras versões tem multidão de pecados, tá? Eu já meditei bastante nesse texto em outros momentos, mas ultimamente o Senhor falou comigo, e sempre que nós lemos a palavra, o Senhor nos faz ver algo mais, né, que Ele quer falar na palavra. E com certeza a linha, a inspiração que o Senhor me deu vai nos ajudar bastante a entender esta palavra, né? Glória a Deus. Vamos avante, meus irmãos, glória a Deus. Então tá aí, já falei, né, a doutrina da nossa sede PRR, pastor Vicente Félix, hoje 25/12, o amor, o tema amor e perdão. O amor cobre uma multidão de pecados, como está escrito em 1 Pedro 4:8, aqui está só repetindo, pode passar, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Característica da ausência do amor, né? Características, ou seja, nós olhamos, né, as caricaturas, as formas como nós nos comportamos, como o outro se comporta, as atitudes, os comportamentos, né? E nós vamos identificando, né, se realmente este amor, né, de Deus. Sempre que nós vamos falar aqui, esqueça o meu amor, o teu amor, o amor humano, vamos pensar no amor de Deus nas nossas vidas, sempre assim, é somente assim que vai dar certo, tá? Então, característica da ausência do amor, quando nós observamos alguém alimentando, né, alimentar pensamentos errados e criar conflitos desnecessários, né? Então, não é muito difícil de nós entendermos quando há amor entre irmãos, né? Amor de Deus, estamos falando hoje especificamente de comunhão cristã, tá? Quando há realmente amor entre os irmãos, tá? A maneira que um irmão pensa do outro, como é que um irmão se relaciona com o outro, né? Nem sempre é igual, tá certo? Ele suporta mais de um, menos de outro, e nós somos humanos, somos falhos, nós muitas das vezes somos influenciados também pelo comportamento das pessoas, tá bom? Por momentos também que acaba sendo sugestivo, né, para nos impulsionar a pensar errado. Esse é o problema, a pensar errado. No reino de Deus, irmãos, a doutrina do nosso Senhor sobre o amor traz muitos pontos que para nós humanos é impossível, se Deus realmente não tiver na nossa vida. Por exemplo, amar o inimigo, né? Como é que ama um inimigo? É tão complicado isso, né, irmãos? Tá? Como é que ama? E às vezes não ama nem o amigo, não ama nem o próximo, não ama nem aquela pessoa que está ali ajudando. Se houver uma falha, alguma coisa, já cria um conflito. Mas então, o problema maior, irmãos, é conflitos desnecessários. Conflitos desnecessários. Meus irmãos, se não houver amor, qualquer coisinha é motivo para intriga, para indiferenças, para não falar mais, para não ter mais aquela alegria que tinha com a igreja, com os irmãos. Então, tudo aquilo que você sabe que vai gerar conflito, nós sabemos que vai gerar conflito, vai gerar uma crise entre irmãos, na congregação,
vamos logo orar a Deus, vamos logo pedir uma direção a Deus, vamos logo pedir a Deus uma maneira de lidar com as situações, porque ninguém é igual, né, irmãos? Tá certo? Porque ninguém é igual, tá? Então, todos vão falhar, todos vão errar, né? Uns mais, outros menos, e o que vai realmente estabilizar essa convivência é o amor e o perdão, tá certo? Se não tiver o amor de Deus em nós, nós não vamos conseguir perdoar, amém? Essa é a regra geral, tá? Muito bem, então, nunca alimentar, ouça bem, vou falar devagarinho, nunca alimentar pensamentos errados para gerar conflitos. Conflito é atritos, um agredindo o outro, um falando mal do outro, um destratando o outro, e aí vamos ter problema. O amor, porém, não envelhece de uma maneira que provoca os outros a pecarem, tá? O amor não envelhece, é uma coisa maravilhosa, né? O amor de Deus, ele precisa ser renovado todos os dias nas nossas vidas, né? Mas tem pessoas que dizem, não, esse negócio aí eu vou levar para a sepultura, não perdoa. Mas se levar para a sepultura, meu irmão, é condenação. Então esquece essa ideia aí de um pensamento, de uma doutrina, de uma cristandade que não está de acordo com as Escrituras. O Senhor requer de nós que nós perdoemos, tá? Como Ele é misericordioso, sejam misericordiosos. Então, o amor não envelhece, tá? E mesmo que o amor de Deus na nossa vida acabe de alguma forma envelhecendo, no sentido de não estar mais, né, naquele fervor, naquela alegria, vamos pedir esse renovo desse amor. E mesmo que ele envelheça, mas vai envelhecer dentro de nós sabendo qual é a vontade do Senhor. Então isso não pode provocar de maneira nenhuma os outros a pecarem, né? Então é importante isso. O certo é que o amor de Deus tem que estar todo dia renovado nas nossas vidas, amém, meus irmãos? Senão a gente vai ficando mais tempo na igreja e vai ficando mais cascudo, vai ficando mais difícil das coisas, né, em relação ao amor ser resolvidas, né? Porque tem gente, eu já te conheço, né? A pessoa diz, pô, eu já te conheço, já conheço ele, já conheço ela, não, aqui dali não se converte, não, aqui dali não muda não, né? Mas essa parte da conversão pertence a Deus, amém, meus queridos? Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor nos manda, o mandamento não é seja amado, não, é amar. Tá certo? Isso é importante, mas na verdade, na prática, nós queremos antes ser amado para depois retribuir o amor, e às vezes ainda fica devendo. O ódio, olha o que está em Provérbios 10:12, meus irmãos. O ódio excita contendas, tá? Mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o tema central, o tema assim, o top, né, do estudo de hoje é amor e perdão, mas o título é que o amor cobre muitos pecados, ou uma multidão de pecados, e nós vamos entender o que é isso, tá? Quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu pensava assim, quer dizer que o pecado é para ser encoberto, é para ser escondido? Não é isso que a palavra está dizendo. Os irmãos vão ver que no contexto da Bíblia, encobrir significa perdão, está relacionado ao perdão, né? O erro, Deus nunca vai aceitar, mas o perdão de Deus para a humanidade, para nós, é uma forma de encobrir. No Antigo Testamento, irmãos, os animais eram sacrificados para a ira de Deus não aplacar e destruir o povo. Então matava-se o animal, né, morrendo aquele animal no lugar do pecador, para poder encobrir o pecado, né? Na verdade, só cobria o pecado, não removia. A pessoa continuava condenado, porque só Jesus realmente pode salvar. Agora, quando Jesus veio, o sacrifício de Cristo, ele foi um sacrifício expiatório, e ele expiou o pecado, olhou para o pecado de toda a humanidade, tá? E quando o homem crê e se arrepende, deixa e entrega realmente a vida a Cristo, quando Jesus expiou e o homem se arrepende, o que é que acontece? Jesus remove o pecado, tá? Então eu e você,
nós não temos essa capacidade de remover pecado de ninguém, só Jesus, só Jesus. Agora, nós devemos perdoar, e a ofensa que a pessoa nos fez, ou se nós fizemos alguém nos perdoa, ou nós perdoamos, esse problema aí desse pecado, quem vai resolver é Deus. Agora a minha parte, a tua parte é perdoar. Então assim, ciclo aqui, o ódio excita contendas. Quando nós alimentamos, irmãos, o ódio, a raiva dentro de nós, meus irmãos, Deus não vai poder operar nas nossas vidas. Então na hora que a gente começa a ter uma diferença com algum irmão, porque ele falou, se comportou de uma maneira que não nos agradou, vamos buscar a todo custo, meus irmãos, se reconciliar, se entender, tá certo? Para um pastor da igreja é mais difícil ficar com o irmão toda hora, todo momento, né, contrariando, perturbando. É difícil o pastor conduzir um rebanho, um povo. Então tem que achar uma solução. Se a pessoa não muda, entendeu? Tem que chamar eles e olha, fica sentado, se comporta, aqui não é lugar de confusão, tá certo? Porque a insatisfação, o aborrecimento, as indiferenças, meus irmãos, se elas não forem resolvidas, vai gerar isso aí, o ódio, tá bom? E somente o amor, irmãos, agora eu vou colocar esse título de hoje, somente o amor encobre o pecado. O que é encobrir o pecado? Não é esconder o pecado, é perdoar, é colocar de lado, é deixar na mão do Senhor e seguir avante. Eu convivo com irmãos aqui na igreja, ele não está hoje aqui, mas eu vou falar, o pastor Regiano já está há muitos anos comigo, ele não concorda com tudo, aqui é quando ele vem, traz um assunto e fala o que ele pensa, o que ele sente e tal. Tem coisa que eu concordo, eu me retrato a ele, outras coisas eu explico o porquê, e a gente se entende até hoje e vive bem, e com outros. Então, e assim entre a liderança da igreja e entre os irmãos, quando há amor, a gente consegue dialogar, consegue conversar, consegue chegar a um entendimento, a um acordo, tá? Já vivi conflitos na igreja, com irmãos que não concordaram, que estavam tendo um entendimento errado, distorcido, não estava me compreendendo, mas nós fomos conversando, e isso tudo foi sendo resolvido, e nós vivemos hoje juntos, fazendo a obra do Senhor. Por quê? Porque tem um amor de Deus ali, e onde tem um amor de Deus, tem um perdão. Então esse perdão ligado ao amor, é como se estivesse encobrindo o pecado. Vou dar um exemplo também para os irmãos entenderem mais. Uma mãe, o filho pode ser o pior filho do mundo, para ela é o melhor filho do mundo, mas ela sabe que ele não presta, mas ela o ama, e isso for preciso dar a vida por ele. Se alguém vier matar o filho dela que não presta, ou a filha, ele toma a frente e morre no lugar dela, como já houve casos. Isso é o amor, irmãos. Isso é amor carnal, da carne. E o amor de Deus não dá para perdoar, não dá para encobrir, não dá para desconsiderar alguma palavra, algum comportamento, alguma atitude, e seguir avante de mãos dadas e fazer a obra do Senhor e servir ao Senhor. Dá. O problema é o meu ego, é o seu ego, é o nosso orgulho. Canta-se muito sobre orgulho, rejeitando o orgulho, mas quando a pessoa é tocada na junta, ela já desmonta, já perde o controle. Então não vamos deixar, meus irmãos, chegar isso aqui, Provérbios 10:12, o ódio excita contendas, tá? Eu sei que todos nós em algum momento a gente fica com raiva. Quem disser que não sente raiva não é normal, né? Fica com raiva, fica chateado e dá uma vontade de ir lá e falar umas coisas, é ou não é? O que é que tem que fazer? Chama um bombeiro do céu, tem anjo bombeiro. Ô Senhor, manda aí teu anjo, joga aqui uma água sobre mim para poder apagar esse fogo, deixa outra aí jogando algo para o fogo não reacender. Porque, meus irmãos, meu Deus, tudo vai passar, né, querido? Nós sabemos disso, e o que vai restar é este amor maravilhoso, tá bom? Então, quando a Bíblia diz que o amor encobre pecado, não é que esconde pecado, é que perdoa, é como se não existisse. Tem coisas que você jamais vai esquecer do mal que lhe fizeram, que me fizeram, mas aquele mal não mexe mais comigo, eu não sinto raiva, eu não sinto
eu não sinto vontade de pensar mal de forma nenhuma. Uma pessoa essa semana contava um problema que estava vivendo em família e dizendo: pastor, o senhor acha que o que é que o senhor diz para mim dessa situação, né? E eu digo: você tem que perdoar. E como é que você sabe que perdoa? É quando você não tem mais raiva da pessoa, é quando você pode olhar na face da pessoa, quando você pode cumprimentar ela. Tá bom, tem relacionamento que não dá para conviver, porque a pessoa é contumaz, ela sempre está repetindo a mesma coisa, mas você não guarda no coração raiva, intriga, tá certo? Não dá para conviver, vai um para um lado, outro para o outro, no sentido assim, de não se agredir, mas não deseja o mal, não pensa mal, né? Porque a pessoa disse assim: não, mas eu não quero nem ver. Então, peraí, então se você não quer nem ver, ainda não perdoou. Amém? Quando a pessoa diz: eu não posso nem ouvir o nome, ainda não perdoou, ainda precisa de cura. Amém? Tem que encobrir esse negócio, tem que perdoar esse negócio e viver em paz, tá? Qual é o benefício que nós temos de viver com raiva de alguém? O que é que nós ganhamos com isso? Só alimentar o ego, só isso, não ganha nada. Inclusive, a palavra do Senhor manda que se o nosso inimigo tiver com sede, a gente dá um copo d'água para juntar um bocado de brasa na cabeça dele. O que é isso? Ele fica dizendo: como é que pode? Eu só faço mal para esse, para essa, e ele só me faz o bem. Aí Deus vai achar lugar naquele coração e pode converter ele. Amém? Então, não vamos deixar, irmãos, que essa ferramenta de Satanás, ela encontre lugar na minha vida e na sua vida, né? Para trazer, incitar contendas. E isso daqui é tão terrível, irmão, que a pessoa, quando está com raiva do outro, ele não se conforma só ele em fazer o mal ao outro, não. Ele sai atrás de mais pessoas. Olha, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa não presta, e sai contando para um e para outro, e alistando gente, né, para formar ali um grupo de pessoas para combater contra aquele outro, para destruir a vida daquele outro. Irmão, isso é do diabo, isso é perverso, isso não pode estar na nossa vida, no meio da igreja, tá certo? Então, olha, fica alerta aí, quando alguém chegar falando mal de alguém para você e tal, cuidado, viu, que isso daí pode ser o diabo, Satanás, alimentando o mal nos corações. A pessoa já está inchada, já está cheia do mal, e ela agora está passando para outros. Cuidado, não deixe, não permita, tá? Não é porque eu sou pastor não, irmão, e não me glorio disso não. Desde o início da minha fé, eu e a minha esposa, ela está aqui, nossa casa nunca foi lugar para as pessoas chegar e colocar na mesa o mal para alimentar, para reproduzir de forma nenhuma. Nunca aceitamos isso, tá certo? Quando chegava contando problema, ainda que fosse verdade, vamos orar, irmão, dobra o joelho aí, vamos orar. Você pode chamar essa pessoa para orar, que ele não volta mais não, amém? Volta mais não. Um irmão, nunca esqueça que um irmão, inclusive pastor, ele contou uma experiência que tinha um irmão que quase todo dia na casa dele só ia para falar mal do outro irmão, e ele já estava incomodado, já tinha orientado, já tinha aconselhado para parar com aquilo, mas não tinha jeito, né? Aí um dia ele orou ao Senhor e disse: Senhor, o que é que eu faço quando ele chegar aqui? Aí o Senhor falou com ele: ora. Quando o irmão chegou, começou a falar: amém, irmão, vamos dobrar nosso joelho aqui, vamos orar. E toma oração, ficou lá um tempão orando, nunca mais ele foi na casa do irmão, tá bom? Então, pede a Deus uma direção, tá? Pede a Deus uma direção, irmãos. Vai chegar alguém também na sua casa, a você, ou não precisa ser na sua casa, para tratar de uma dificuldade do irmão, de um problema do irmão. O irmão não está servindo a Deus direito. Você vai perceber se ele está lá para destruir a vida do irmão, ou se ele está lá para comentar também assim a situação, para orar, para ajudar. E amém, tá bom, irmãos? Agora, se você sentir, perceber que aquilo dali é para alimentar pensamentos errados, para gerar conflitos, ou para alimentar, para chegar a isso daqui, o ódio e consequentemente a contenda, você já bota um freio, né? Eu vivi outros. Nós temos que pedir a Deus essa graça, meus irmãos, para não deixar, né, que esses males entrem na nossa vida e traga prejuízo familiar, prejuízo ministerial, de congregação, até espiritual. Pessoas que se desviam de tanta tristeza, de tanta amargura, por conta dessas coisas mal resolvidas. E o segredinho está aqui, hein? Perdão, tá bom? Quem perdoa está em paz, amém, irmão? Quem perdoa tem paz, quem não perdoa está inquieto, está perturbado. Porque Deus se retira.
Porque está lá escrito: Senhor, me perdoa porque eu já perdoei. Aí o Senhor Jesus ele diz assim: se você não perdoar, meu Pai não perdoa. Olha como é complicado isso daí. Então a gente tem que trabalhar. Vamos lá. Discórdias, dissensões e divergências. A palavra-chave para resolver isso, perdão. A palavra-chave para resolver isso, encobrir, ou seja, cobrir e deixar na mão do Senhor. Amém? Bom, discórdia, dissensões e divergências é o resultado de comportamentos de pessoas que estavam mais preocupadas com suas próprias reputações e influências do que estavam com o povo de Deus. Então, o que é isso? Olha, irmãos, quando nós pensamos, isso daqui é quase que matemática, tá? Quando nós pensamos na felicidade do outro e nos esforçamos para que o próximo esteja bem, meus irmãos, pode ter certeza que nós vamos estar também bem, e nós vamos construir bons relacionamentos, boas amizades, tá? Ao contrário de quem se deixa ser envolvido por essas coisas, discórdias, dissensões e divergências. São palavras, irmãos, que de alguma entre pessoas vai existir. Não tem como eu não discordar do outro, da esposa, do esposo, de um companheiro de trabalho, de ministério. Não tem como, porque nós somos diferentes. Agora, o problema das discórdias, das dissensões e das divergências é quando elas não são vividas buscando entendimento. Quando o espírito que está porque discórdia, a pessoa já acha assim: o pastor falou, eu não concordei, mas não posso falar, né? Senão eu vou ter tido como uma pessoa que discorda, né? Eu não vou falar, porque senão o pastor ou o irmão pode entender que eu sou um dissensor, ou eu vivo divergindo. Não, de forma nenhuma. O pastor não é perfeito. O pastor pode pensar errado sobre uma coisa, sobre a visão de alguma coisa, sobre uma decisão. Eu já invoquei não sei quantas vezes, quando alguém quiser falar, não só com o pastor, com o outro, fale respeitando a pessoa. Você pode falar um assunto gritando, agredindo, e você pode falar o assunto com outras palavras, com tranquilidade. Explica o que você pensa, o que você sente, a discórdia que você tem, né? Diz, não precisa, ensina, mostra o que a pessoa, o que está certo, o que está errado, só isso, né? Então, assim, eu não quero que os irmãos, eu estava ouvindo, estava lá no Pastor Júnior, o pregador falou muito sobre isso, né? De pastores que, quando a pessoa discorda dele, ele já ignora, já tira de lado, já não tem mais parte no ministério. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Tem coisa que eu ouço que eu me entristeço assim, que a pessoa fala: mas aqui dali eu não desprezo não, eu vou meditar, pensar, porque realmente eu posso estar errado, como já teve casos que eu estava errado, e eu me corrigi, e não tem nenhum erro nisso, porque eu sou um ser humano, amém, irmãos? Agora tem que ter respeito quando for discordar, quando for divergir, tem que ter respeito. Pastor, eu penso, eu vejo que dessa maneira poderia ser melhor. Aí o senhor ora, né? Aí o senhor busca a Deus, né? Tal. Mas como um que chegou para mim: vai orar, pastor. Me respeite, rapaz. Você não está falando com um moleque não, rapaz. Antes de eu ser um pastor, eu sou um homem, não sou moleque não. Olha como é que você fala comigo. Então, assim, as pessoas têm que aprender a respeitar os outros. O direito do outro começa quando de um termina, o outro começa. Então, de forma nenhuma, irmãos, Deus não aceita essa coisa do desrespeito, tá? Nós vamos viver sempre com as diferenças, amém? E tenha certeza que eu aceito, viu? Quando você não concordar comigo, venha falar comigo. E quando eu não concordar com você, eu também vou falar. Eu vou te respeitar e você vai me respeitar, amém?
E outra coisa, em público, não é tudo que se fala em público, porque se uma pessoa falta com respeito com outro em público, essa falta de respeito tem que ser reparada em público também, e isso cria um constrangimento. Então, vamos ter cuidado, irmãos, porque, olha, não tem como viver sem discórdia, não tem como viver sem dissensão, sem divergência, porque nós pensamos, nós somos únicos, cada indivíduo é um, meus irmãos, tá certo? Agora, para que tudo isso seja equilibrado, amor e encobrir o pecado, que é o perdão. É isso que eu faço um apelo aos irmãos. E assim, irmão, quanto mais aumenta o número de pessoas em nossa volta, aumenta também os problemas. Mas isso é positivo. E nós estamos aqui para administrar. Bom, semana passada o irmão estava dizendo: pastor, eu estava avaliando assim vários assuntos, várias coisas, como é que o senhor suporta? Eu digo: eu não suporto não, irmão, eu entrego tudo na mão de Deus e peço que Ele vá me ajudando, porque é complicado, cada indivíduo, irmão, cada cabeça é uma sentença, tá bom? Então, mas qual é o apelo de hoje para nós? O amor encobre muitos pecados. Se o amor de Deus estiver em nós, nós vamos poder conversar qualquer assunto, irmãos, qualquer problema, tá certo? Se não der para conversar agora, a gente conversa depois, mas vamos conversar, tá bom? Vamos lá, Gálatas 5:20 diz, que são as obras da carne: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Estava na igreja, irmão, lá dos apóstolos, a igreja de Corinto, toda despedaçada, uma igreja que tinha todos os dons, irmãos, mas eram seres humanos, né? E é aí que nós temos que entender que esses problemas, essas crises, essas dificuldades só se resolvem com o amor de Deus na nossa vida, que encobre o pecado, que perdoa. Vamos ficar lembrando, encobrir aqui não é esconder, é perdoar, tá? O mal feito foi feito, o leite foi derramado, não tem mais como recuperar, agora é só cobrir e ir para frente e deixar na mão do Senhor, tá bom? Vamos avante. Quem quiser perguntar, falar, o microfone está pronto aí, Tarcísio? Vamos lá, Gálatas, só porque eu li só um versículo, eu vou ler os outros versículos, o contexto para a gente entender, Gálatas, livro de Gálatas, aos Gálatas 5, 19 a 22, versículo 19: porque as obras da carne não são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, versículo 21, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que é que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, eu estou tratando aqui só da parte do relacionamento, tá? Mas existem outros problemas, tá? Mas o fruto do Espírito é amor. Os irmãos percebem que todos os outros, né? As outras virtudes, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a base de tudo isso é o amor, irmãos. Só vai haver gozo, alegria em quem tem o amor de Deus, paz celestial, só quando o amor de Deus está dominando. Longânimo, o que é longânimo? É que não é pavio curto, é que tem paciência, que espera, né? Benignidade, só consegue produzir o bem, só quem está cheio do amor de Deus, irmão, tá? Bondade, fé, mansidão, temperança, tem que ter o amor de Deus, irmãos, aí, tá bom? Glória a Deus. Bom, a palavra cobrir, né? O amor cobre muitos pecados, em outra versão, multidão de pecados. A palavra cobrir, em outros versículos, envolve claramente a palavra o quê? Perdão. Então, quando diz que encobre, é o perdão, irmãos. É o perdão, tá? Davi diz:
bem-aventurado, que é feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, tá? Então a questão do perdão é uma questão muito séria, porque quem não perdoa fica com amargura, nunca se sente bem, nunca está bem, está sempre, né? Toda vez que lembra do acontecido, do que ocorreu e não perdoa, é uma ferida aberta que dói toda hora. É como se sofrer um corte no pé, na mão, e você toca em alguma coisa, ou então antes de tocar você já está ali. A pessoa não vive tranquila, não vive bem, vive sempre incomodada, mas a pessoa que perdoa, ela é feliz, e aquela que é perdoada também é feliz. Por que é importante perdoar a pessoa, irmão? Porque tem pessoas que falou, se comportou, agiu de uma forma que foi mal, e ela se arrependeu, e o outro diz: eu não te perdoo. E então aquela pessoa fica amargurada. Já houve experiências de pessoas que na hora da morte ela não conseguia deixar o corpo, devido a não ter sido perdoado, ficava sofrendo. E houve casos em que aquela pessoa foi lá na última hora e perdoou. Quando perdoou, que passou um instante, a pessoa partiu. A pessoa fica sofrendo. Então o perdão é um negócio muito sério, irmãos. Por isso que Jesus colocou logo assim, de uma forma muito pesada. Ele disse assim: se vocês não perdoar, o vosso Pai não vos perdoará. Então é muito sério, tá? E ninguém arrisque partir desta vida sem liberar o perdão, tá? Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Olha que coisa tremenda. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Iniquidade é pecado. Quem é que não é pecador? Todos somos. Mas o Senhor vê no nosso coração, no coração de cada ser humano, o arrependimento. Não querer mais fazer aquele mal. Não faz por prazer. Mais uma vez ou outra tropeça. Então o Senhor é o perfeito juiz dessa questão, meus irmãos. Tá bom? É o perfeito juiz. E aí o Senhor vai ver se há no meu e no teu coração aquela decisão de perdoar, aquela decisão de deixar o amor de Deus tomar conta do nosso ser, e aquele mal ficar encoberto, de fato está morto. Apesar de na memória, na mente, aquilo tudo existir, mas aquilo para mim não mexe mais comigo. Então está perdoado. Então quem faz assim, o Senhor também faz o mesmo com ele, tá certo? Inclusive tem uma palavra que diz que com a medida que nós medir, nós seremos medidos, né, irmãos? Então tem pessoas que são muito duras com os outros, e quando a conta vem, também vem muito pesada também, né? Então vamos ter cuidado, porque quem não perdoa, meu irmão, é complicado. Tem coisa que é difícil mesmo de perdoar, muito difícil, fere profundamente, mas se lança nos pés do Senhor. Vamos nos lançar nos pés do Senhor, pedir a misericórdia dele. Pode passar. Quem quiser perguntar, falar, fica à vontade, tá bom? Só levanta a mão aí. Vamos lá? Perdão a quem nos ofende. Doutrina ensinada por Jesus Cristo, irmãos. Daqui não tem como nós remendar. Isso daqui ou perdoa ou não perdoa. Se tem dificuldade, cai nos pés de Jesus. Vamos cair nos pés do Senhor, pedir misericórdia a Ele, nos ajudar. Bom, então Pedro, Mateus 18, 21 a 35. Depois os irmãos lêem, né, todo esse texto aí. Mas como nós estamos falando aqui só do amor que encobre muitos pecados, e encobrir aí no caso é perdão. Então, só para reforçar aqui a doutrina do Senhor Jesus, o ensino dele para nós. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até quantas? Aí ele diz: até 7? Não tem limite. Amém, irmãos? Não tem limite. O nosso perdão é incondicional. O nosso perdão para o próximo é incondicional. Agora, a convivência, às vezes, é que é restrita. Você não tem pessoa, como alguém já chegou para mim: você não me perdoa. Você está perdoado pelo que você fez, pelo que você está fazendo, pelo que você vai fazer, porque eu quero ir para o céu.
Agora, o perdão não me obriga e te obriga a conviver com uma pessoa que só te faz o mal. Não, você não tem nenhum mal no coração, fica em paz, entendeu? Se a pessoa falar, sempre que falar, responda, fale com a pessoa. Se você cruzar óleo no rosto dela, fale com ela. Não guarde ressentimento, não guarde nenhum mal no seu coração. Agora, você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Por exemplo, a mulher perdoou o marido, mas ela tinha que dormir dentro de casa com a porta fechada, a chave no bolso e orando para ele não quebrar a porta e matar ela. Aí chegou uma hora que ela não aguentou mais, largou ele. Aí alguém disse: você não vai para o céu, irmã. Vai não, vai para o lugar dela lá, ser esfaqueada e morrer. Então tem coisa que não dá, né, irmão? É muito fácil a gente falar do outro, vai para o lugar do outro. Agora, o que eu digo para essa irmã: não guarde nenhum ressentimento, não guarde nenhum mal no seu coração, e mantenha a porta fechada. Amém? Para sobreviver. É assim, né? É assim que funciona. E olha, não adianta a gente ficar julgando as pessoas sobre isso, não, porque Deus conhece o coração de cada um, tá bom? E inclusive a palavra ainda diz assim, ó: se o teu coração te condena, maior é Deus. Porque às vezes fica o acusador lá, não, está repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. Ajuda a pessoa a alcançar o perdão dos seus pecados, tá? Meus irmãos, quando eu e você estamos permitindo que este amor tome conta de nós, e que este amor encubra os pecados, nós vamos viver em paz e vamos ajudar outras pessoas também a viver em paz. Amém? É por aí. Tiago 5, 19 a 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu irmão, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Converter do erro do seu caminho, né? O caminho é a vida que ele está vivendo. Então, se a gente vê que uma pessoa está vivendo errado, ou está fazendo errado, inclusive para conosco, a oportunidade que nós tivermos será sempre levando essa pessoa ao arrependimento, e sempre oferecendo a ela perdão quando depender de nós. E se nós, você, qualquer um de nós, conseguir mudar a mente, o coração de uma pessoa, mudar em que sentido? Fazer ela ver diferente do que ela está vendo, tá? E o Espírito Santo trabalhar e converter, nós ganhamos uma alma, tá bom? Então, assim, esse princípio é assim: em mim não há inimizade contra ninguém. Alguém pode ser meu inimigo, eu não devo ser inimigo de ninguém, tá bom? Então essa é uma das regras gerais diante de Deus que nós temos que lutar, porque aí nós vamos viver em paz e vamos ter confiança na nossa relação com Deus. Muito bem. Jesus amou os pecadores. Onde é que está a prova do grande amor de Deus, irmão? Quando Jesus deu a vida pelos pecadores. Está lá escrito que Ele nos amou primeiro. Nós sendo seus inimigos, Ele nos amou. Essa é a lição que Jesus deixa para nós. O que é que isso tem a ver com a nossa vida, com as pessoas? É que aquele que é nosso inimigo hoje, declarado, ele pode ser nosso grande amigo amanhã, nosso irmão na fé amanhã, tá bom? Muito bem, então o Senhor Jesus, Deus, né? Está lá escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tal. Então assim, Deus olha para a terra, não vê um justo sequer, só pecador, só gente que não se converte, gente mal. Na igreja é onde tem as piores pessoas do mundo, né? Inclusive, logo quando eu me converti, a pessoa dizia assim: o que foi que você fez tão ruim para ser crente, né? Porque normalmente quem era crente tinha feito desgraça, tinha matado, tinha feito coisa terrível, aí virava crente, era uma crítica enorme, né? Porque o mundo, as pessoas do mundo não entendem o amor de Deus e não entendem o poder transformador do Senhor, tá certo? Mas hoje já virou moda ser crente, né? Inclusive a gente até duvida de alguns crentes, né? Olha aí, ó, 1 João 4,19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, é isso, né? Tá? Então, esse é o exemplo que Jesus deixa para mim e para você, meus irmãos.
É que nós, o mandamento é amar, mesmo sem ser amado. O apóstolo Paulo faz uma declaração assim, que ele amava mais e era menos amado. Essa foi a relação que o apóstolo Paulo viveu. E é assim que nós vamos viver também, irmãos. Tá? É difícil, mas é possível. Em Cristo é possível. Jesus amou os pecadores tanto que ofereceu uma solução para o pecado. Qual foi a solução? Qual é a solução? A morte de Cristo. O perdão do Senhor através do sacrifício dele. Ele morreu na cruz e recebeu todos a receberem o benefício daquele sacrifício por meio da fé obediente, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então está lá escrito que Deus amou o mundo. Quando diz o mundo, é todo ser humano que está no mundo é amado de Deus, tá? Mas também a palavra diz que enquanto a pessoa não se entrega a Cristo de coração, não se arrepende e entrega a vida a Cristo, a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre esta pessoa. Por quê? Por causa do pecado que reina e domina naquela vida. Mas na hora que aquela pessoa se arrepende e se volta para o Senhor, é perdoado na hora. Quem ia para a cruz, morria na cruz, eram as piores pessoas. Jesus foi para a cruz injustamente, no lugar do pior pecador, e lá estava dois piores pecadores, e um deles blasfemou, mas o outro se arrependeu, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e disse: quando tu entrar no teu reino, lembra de mim. E Jesus disse: hoje mesmo tu já estás comigo. É instantâneo, meus irmãos. Então, isso é o amor de Deus. Então, se Deus justo, perfeito, santo, santíssimo, Ele é assim, quem sou eu, quem é você para não perdoar? E esse perdão no sentido de encobrir o pecado, né? Ou seja, aconteceu, né? Não tem mais o que fazer, é só cobrir e deixar na mão de Deus. Eu perdoo e Deus vai tratar com a pessoa. Como é que nós lidamos com as pessoas, irmãos? Com o mal que elas fazem, tá? Tem coisa que vai ficar na mão de Deus e eu tenho que seguir, você tem que seguir sua vida. Amém? Então é isso. Em Cristo, todo ser humano que se arrepender é digno da salvação. Inclusive eu conheço um irmão que... Então, onde o amor de Deus está, os pecados são encobertos, são perdoados, tá? E fica na mão de Deus, e nós vamos seguir nossa vida, se possível, com aquele que nos fez o mal. Se não, deixa ele na mão de Deus, vamos para frente. Vamos lá? Marcos 16:16. Olha o que Jesus diz: quem crê e for batizado será... Olha aí, eu coloquei em vermelho, quem crê. Aqui não importa se era judeu, se era grego, não importa quem era, se é branco, preto, de qual nacionalidade, não importa. Rico, pobre, não importa. Feio, bonito, não importa. Quem crê, é para todos a salvação. Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o evangelho que nós devemos pregar, que se a pessoa se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, ela tem salvação. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos com tristeza. Agora é tristeza. Eu prefiro ter tristeza do que raiva, jamais, né? Raiva jamais, mas tristeza sim. Muitos crentes não têm misericórdia, irmão, das pessoas, dos irmãos. Eu disse para uma pessoa assim: tantos bens que essa pessoa te fez, tantos momentos maravilhosos, agora por causa disso você não perdoa, você não... Pronto, acabou, essa pessoa é a pior pessoa do mundo para você. Por que nós somos assim, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Aquela pessoa que foi tão amiga tua, tão amiga minha, hoje é meu inimigo, é tua inimiga. Por que, meu Deus? Se nós servimos a um Deus
de amor, de misericórdia. Não pode, né? Então, irmãos, o juízo sem misericórdia é uma coisa feia, terrível. Eu me lembro do profeta Abacuque, na oração dele, quando Deus estava irado com o povo, e ia executar o juízo, ele diz assim: Senhor, olha só, na ira de Deus, ele diz: lembra da misericórdia. O profeta pedindo a Deus, né? Deus é misericordioso, mas há momentos na nossa vida que Deus quer ver o arrependimento. O povo não se arrependia, mas Deus preparou o profeta, preparava os profetas para interceder pelo povo. E nós também, nesse sentido, nós somos profeta de Deus também, irmãos. Nós somos instrumento de Deus para orar por aqueles que estão fazendo mal. Teve um tempo, se nós não entrar por esse caminho do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão, nós não sobreviveremos na fé. Lembra da doutrina de ser como criança? Lembra? A criança briga com a outra, mas daqui a pouco está brincando de novo. Aí o pai chega e diz: você não tem vergonha na cara, né? E até bate. Eu apanhei porque eu voltava a brincar com aquele coleguinha que me humilhou. Você não tem vergonha não, né? Não é? Vocês já viram isso? Ninguém fez isso aqui não, né? Olha, você nem olhe mais para aquele lá e para aquela. Quando você pensa que não, está lá se abraçando, meu amiguinho, minha amiguinha. É muito sem vergonha mesmo. Mas nesse sentido aí não é para ter vergonha não, viu, irmão? Para perdoar, para amar, para... Tá certo? Tem que ter vergonha para fazer o que não presta. Vamos lá. Nós não podemos e não precisamos morrer como sacrifícios pelo pecado dos outros, como fez Jesus, porque ninguém salva ninguém, certo? Mas ainda temos um papel na salvação dos pecadores. Qual é o principal papel nosso, irmãos, na vida dos pecadores? É pregar, é ensinar a palavra de Deus, é orar por as pessoas. É orar pelas pessoas. Quero dar um conselho: nunca faça a oração pedindo para Deus colocar ninguém no leito, colocar doença no povo. Pelo amor de Deus, não faz isso não, irmão. Né? Já vi gente ameaçando: se você não entregar hoje é a última oportunidade que Deus te dá. Faz isso não, pelo amor de Deus. Só se realmente Deus falou, né? Porque Deus usou um irmão na porta. A conversão verdadeira é a do Espírito, não é do medo, né? Então tem pessoas que não vigiam, fica constrangendo as pessoas, ameaçando as pessoas, causando pânico, né? Ainda em São Paulo eu me lembro que a gente andava nos lares lá visitando, e eu cheguei num lar, nunca esqueço, a pessoa estava lá, a família toda deprimida, me chamaram para ir lá, nós fomos lá, quando chegamos lá o povo estava tudo tremendo, morrendo de medo, mas o que está acontecendo com essas pessoas e tal? E fomos conversando, até que um abriu a boca: não, é porque uma profeta veio aqui e disse que aqui tem um bicho aqui dentro dessa casa, que se nós não for crente, eles vão engolir de um a um. Eu digo: não, pois não, eu fico em paz que eu vou mandar esse bicho embora agora. Eu orei e tudo, a paz voltou naquele lá, começamos a dar estudo, e não é assim não, irmãos. O Evangelho de Jesus não é isso não. O Evangelho de Jesus primeiro é amor, é misericórdia. Claro que Deus castiga, que Deus repreende, sim, mas, meus irmãos, se for falar alguma coisa, tenha muito cuidado, porque Deus precisa realmente ter falado, tá? A gente não pode falar só por hábito, né, de constranger as pessoas. Não, o Evangelho não precisa disso. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não são nossas palavras agressivas, ameaçadoras, não, esquece isso. Fala do amor de Jesus, diga que Jesus o ama, diga que Jesus morreu na cruz por ele, derramou o sangue dele por ele. Fale do plano da salvação para a pessoa, você vai se surpreender. Carta aos Romanos 1, 15 a 16, versículo 15: assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que está em Roma. Versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos
todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui representa todos os outros povos, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele, quando conheceu Jesus, teve um encontro com o Senhor Jesus, ele entendeu, olha, Paulo estava indo, perseguindo a Jesus, a igreja dos cristãos, para matar os cristãos, exterminar. E quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira voz que ele ouve é do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: eu sou Jesus. Então, meus irmãos, vamos ter isso como ponto definitivo. Nós estamos em Cristo. Qualquer mal, qualquer pessoa que quiser nos fazer o mal, primeiro ela tem que passar por Jesus. Por Jesus. Aconteceu um episódio comigo muito desagradável aqui no interior do Ceará, e a pessoa só não me agrediu porque tinha 2 maior do que ele lá, porque eu sou pequeno, mas eu digo assim, mas Deus é quem guardou ali, né? E depois essa pessoa passou pelo vale da sombra da morte, e alguém soube e veio correndo lá em casa me colocar nas nuvens. Olha, pastor, o senhor é homem de Deus e tal, o irmão fez isso com o irmão. Não, pode parar. Não, mas olha, deixa eu contar. E contou, não, mas o que está acontecendo com ele, meu irmão, não foi porque foi a mim que ele fez, é porque ele fez o que era mal e não se arrependeu, e Deus está repreendendo ele. Não. Então não tem esse negócio. Tem pastores por aí dizendo que, olha, se você se levantar contra mim, eu vou levantar a mão e você vai cair por terra, você vai ser fulminado. Que história é essa, irmão? Esse mesmo que diz isso foi filmado nos Estados Unidos, eu acho, andando lá com os seguranças, uns guarda-roupa lá em volta dele, né? Aí o pessoal criticando, tá aí, é tão poderoso, para que tanta segurança assim, né? Então, meus irmãos, vamos sair fora de todas essas confusões, tá certo? Aí quando um dia eu estou na rua aqui perto da minha casa, eu vi uma pessoa gritando e falando meu nome. Quando eu olhei era ele, vinha correndo: pastor, já fui na sua casa, não consegui falar com o senhor, eu quero lhe pedir perdão por tudo que eu fiz. Meu querido, abracei, foi aquela alegria, pronto. Amém? Então que Deus me ajude e te ajude. Aí Paulo diz assim: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. Quando Paulo está dizendo aqui, irmãos, que não se envergonhava, é porque o apóstolo Paulo e os discípulos, nesse tempo aqui, eles estavam sofrendo açoites, o tempo todo querendo matar eles, uma perseguição terrível, e eles pregando o evangelho, Jesus salvando. Aí hoje, os dias que nós vivemos hoje, irmãos, nós não temos olha, o problema da igreja hoje está muito mais dentro da igreja do que lá fora. Você chega na casa de uma pessoa que não é crente: obrigado, pastor, obrigado, irmão. Você liga para alguém, tal, faz uma oração, a pessoa bota você nas nuvens. E é dentro da igreja, é entre os cristãos que nós mais sofremos, irmãos. Ataques e perseguição e críticas e confusões. Misericórdia, Jesus. Sabe o que é isso? É porque não está fazendo o que Deus manda, não está trabalhando, não está ocupado na obra de Deus. Eu aprendi logo cedo uma frase assim: quem não trabalha dá trabalho. Quem não trabalha dá trabalho. Amém? Então vamos vigiar. Então Paulo estava disposto, irmão, a dar vida pelo evangelho, pelo nome de Jesus. Então vamos avante, amém, meus irmãos? Vamos pedir graça a Deus para que este amor tome conta de nós e os pecados dos outros sejam encobertos, né? Vamos avante. Para terminar, 2 Timóteo 2:2: e o que de mim, Paulo dizendo, entre muitas testemunhas ouviste, dizendo a Timóteo, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É essa continuidade que tem que acontecer na igreja, irmãos. Paulo disse para Timóteo: confia a homens fiéis a Deus, a palavra de Deus. Não dá, irmão. Uma pessoa que quer ser ministro, que quer
ministrar, que quer fazer a obra de Deus e não entendeu ainda o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não é capaz de perdoar, até a salvação dessa pessoa está em risco. E muito menos a obra de Deus não é possível confiar a esta pessoa. Aqueles que pregam e ensinam, primeiro eles têm que viver, né, irmãos? Que sejam idôneos. O que é idôneo? Uma pessoa consagrada. Você chega numa loja para comprar, lá tem uma marca lá de um produto que já é consagrado, você nem pensa duas vezes, você já compra. Quando a marca não é conhecida, você fica na dúvida, você está perguntando a um a outro se conhece, se confia. Agora esses dias o presbítero Cício mandou uma foto para mim, ele foi no supermercado lá e encontrou lá um sabonete Albani. Albani é meu primo irmão, né? Aí ele foi, tirou a foto, mandou para mim, ele disse: merece confiança essa marca? Eu digo: meu primo sim, agora essa daí eu não sei, né? Então assim, o nosso testemunho, irmãos, o testemunho de um crente, ele vai na frente do crente, do servo do Senhor. A autoridade de um homem e de uma mulher não está no grito, na voz, na palavra, está na vida que ele vive, porque Deus está ali confirmando, para também ensinarem aos outros, tá? Para a pessoa ensinar, primeiro ela tem que sentar para aprender. Primeiro tem que aprender, não só as letras, mas aprender a ouvir a voz de Deus, a ter contato com o Senhor, amém? A ter vida com Ele, porque nós vamos fazer a obra de Deus, a obra dele, a gente precisa conhecer Ele, tá? Conclusão: Tiago falou de converter o irmão que volta ao pecado, ou seja, aquele que se afastou. Pedro falou para Simão, no versículo 22 de Atos, né? Atos 8, né? De 8, 20 a 23, você pode ler a história de Simão, o feiticeiro lá. Arrepende-te, Pedro diz, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Porque o feiticeiro disse assim para eles, né, quando viu o poder de Deus, disse assim: quanto é que eu tenho que dar e pagar para ter isso aí? Ele disse: não é assim não, você está em fel de amargura, né? Então, irmãos, a vida com Deus não tem preço material para se receber do Senhor, tá? E hoje nós estamos estudando exatamente um dos pontos mais importantes da nossa relação com Deus, é o amor dele em nós, que encobre o pecado, que nos leva a perdoar os que nos ofendem, tá? Então isso tem um valor muito grande para o Senhor. Paulo disse que convidamos o irmão que tropeça, aí ele diz, de forma ágil, saber lidar, né, com aquele irmão que caiu, que está vivendo uma vida errada, né, e às vezes até contra nós mesmos, ter habilidade, não falar de qualquer jeito. Ele diz com humildade para salvá-lo. Então, isso aqui é muito interessante, porque assim, quando eu olhar para o irmão e o irmão olhar para mim, nós temos que olhar e ver salvação, amém? É impressionante como eu já vivi muitas situações. A pessoa era a irmã Rita, a pastora, a missionária. Aí quando tem um desentendimento, é a mulher lá do homem, né? Mas nem do pastor. É o homem, o esposo dela lá. Já muda até as linguagens. Eu digo que não é mais pastora, não é mais missionária, não é mais pastor, não é mais diácono, não é mais irmão, irmã, não é mais bênção, porque se feriu. Não, irmãos, Deus não quer isso na nossa vida, tá? Gálatas 6:1, né? Judas falou da compaixão que era com urgência para arrebatar o fogo, ou do fogo os contaminados, né? Então, irmãos, vamos entender uma coisa: nós estamos numa batalha constante, guerra constante, batalhas, né? O inimigo querendo o tempo todo destruir a vida dos seres humanos, destruir as nossas amizades, nossos relacionamentos, nossa convivência. E uma das receitas indispensáveis é o amor de Deus na nossa vida e o perdão
para com o nosso próximo, porque o Senhor mesmo diz: teu pecado pode ser vermelho como a escarlata, um vermelho muito intenso, eu tornarei branco como a branca lã. E o Senhor ainda diz assim: e eu não me lembrarei mais dos teus pecados. E se não lembrar, está coberto, está isolado. Que Deus me abençoe e te abençoe, para nós vivermos essa graça do Senhor, irmãos, e nós continuarmos juntos, unidos, fazendo a obra do Senhor, tá? O amor ajuda o pecador a receber o perdão de Deus e assim cobrir a multidão dos pecados. Qual é a melhor maneira de nós ajudar nossos irmãos? É perdoar. Perdoar. Tá bom? As palmas engrandecem o Rei Jesus.